graça e a paz, eu sou o professor Anderson Velasque e esse é o seu e o nosso canal Sentinelas da Teologia. Olá meus irmãos, graça e paz, sou o professor Daniel Venâncio e estamos aqui para trazer mais um vídeo do canal Sentinela da Teologia. E hoje nós estamos iniciando o primeiro trimestre do ano de 2021, onde nós vamos ver sobre o verdadeiro pentecostalismo. Então você que é amante da escola bíblica, é aluno da escola bíblica e é professor da escola bíblica, você é muito bem-vindo ao nosso canal, porque nós vamos estar comentando as lições e nós vamos estar trazendo principalmente subsídio teológico e histórico para que você possa enriquecer as suas aulas. E já não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também deixar aquele like missionário. Porque cada vez que você curte, você deixa o like nos nossos vídeos, o nosso vídeo é mais divulgado pelo YouTube. Mais pessoas recebem a notificação dos nossos vídeos e mais pessoas são edificadas pela palavra de Deus. Então se inscreva para receber as notificações e você com certeza vai ser abençoado por essas lições, onde nós vamos ver sobre a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Não é isso, professor Daniel? É verdade, uma lição, uma revista, na verdade, por mais preciosa, porque trata de um tema que tem sido muito negligenciado em nossas igrejas, que é a pessoa maravilhosa do glorioso Espírito Santo. Nós achamos muito importante trazer para você o contexto histórico do desenrolar e o desenvolver do movimento pentecostal na história da igreja, para que nós entendamos qual a raiz, qual a origem, como foi o início e como foi todo o desenrolar do movimento pentecostal na história da igreja. Então o professor Daniel vai estar nos trazendo um pouquinho desse contexto histórico. Como é que foi, professor Daniel? Como é que iniciou o movimento pentecostal? Qual a origem? Qual eram os seus verdadeiros propósitos? Vamos dizer que, com relação à história da igreja, o movimento pentecostal ele tem início aproximadamente no ano 30 da nossa era cristã, lá no primeiro século, lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Ali então nasce a igreja sobre o poder do Espírito Santo. No decorrer dos anos, o movimento pentecostal ele foi perdendo a sua característica, e isso é algo que acontece justamente quando o principal responsável por este movimento ele é deixado de lado, ou seja, quando as pessoas abandonam a vida com Deus, quando as pessoas abandonam a dependência do Espírito Santo e acham que podem conduzir a igreja dada a sua experiência, dada a sua capacidade, dado o seu chamado, e esquece que todo o resultado da igreja passa pela pessoa do Espírito Santo. Então, no decorrer dos anos, a partir da morte ali do último dos apóstolos, que foi o apóstolo João, nós temos então não um desaparecimento, mas não há relatos contundentes de que esse movimento ele tenha permanecido da forma como ele iniciou. Mas também, por outro lado, nós temos evidências de que o Espírito Santo sempre atuou na história da igreja, desde que a igreja é igreja. Ou seja, o Espírito Santo sempre esteve presente, levantando um grupo de pessoas que davam ênfase e valorizavam essa vida espiritual que teve início lá no dia de Pentecostes, no ano 30 após Cristo. E com a morte dos apóstolos, entra no cenário cristão chamados pais apostólicos, que eram homens levantados por Deus e cheios do Espírito Santo. E existem relatos no tempo de Irineu, depois mais adiante, a partir do século IV, o Agostinho de Hipona, lá adiante no século XV nós temos o próprio Martinho Lutero relatando que na sua época ainda estavam evidentes os sinais de operação do Espírito Santo. O próprio Calvino. O próprio Calvino, ou seja, na época da Reforma,
A reforma não surgiu por surgir. É porque o Espírito Santo de Deus levantou homens como Zwinglio, Calvino, John Hus, Martinho Lutero, que foram inflamados pelo Espírito Santo para fazer a obra que fizeram. Não foi porque eram pessoas que tinham bons sentimentos, não, eram pessoas que foram capacitadas pelo Espírito Santo. Então isso é uma evidência de que mesmo no momento chamado, momento de trevas, né, porque foi o momento em que a igreja apostatou, mas Deus sempre reservou um grupo, ainda que pequeno, mas que fez muito barulho através do poder do Espírito Santo. Ou seja, professor Daniel, o Espírito Santo instrumentalizou homens para fazer a sua obra aqui na terra. Ou seja, usou esses homens através da palavra, que foi todo o movimento da reforma que teve a repercussão que até hoje nós vemos, né? O movimento da nova igreja evangélica. Nós temos essa herança muito viva hoje em nosso meio, graças a estes homens que Deus usou. Estes homens que foram instrumentalizados por Deus e realizaram a reforma, que foi aquele retorno da igreja às Sagradas Escrituras. A partir dali começam a surgir as chamadas igrejas reformadas, que tinham como forte evidência os 5 solas, né? que é o carro-chefe da reforma, né? Somente Deus, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a fé e somente a graça. Então, essas igrejas reformadas, aí nós temos o próprio movimento pietismo, que aí ele vai além de tornar a palavra de Deus o instrumento principal dos cultos, eles também focam muito na comunhão pessoal com Deus, na santificação, em viver o Evangelho. Viver as Escrituras. Viver as Escrituras, não bastava apenas falar, tu tinha que viver. Então, o movimento pietismo, ele vem trazer esta contribuição para aquilo que vai ser o movimento pentecostal, vai eclodir mais tarde o movimento pentecostal numa proporção maior, né? Não que o movimento pentecostal ele deixou de existir, sempre existiu, mas em proporções menores. Ou seja, professor Daniel, para que ocorresse um avivamento pentecostal, primeiro precisava de uma base, que eram as Escrituras, um assoalho sólido para fundamentar os alicerces. Então, veio Deus, o Espírito Santo, instrumentaliza homens como Lutero, Calvino, Zwinglio, e assim vai, que vão trazer a base, que são as Escrituras, para vir os pequenos movimentos que nós vamos ver que foram percursores do movimento pentecostal. Porque isso é importante. Não há avivamento sem o Evangelho. Não existe. O avivamento sem o Evangelho é falso, não existe. É bagunça, é barulho, mas não é avivamento. Passa. Mas o avivamento, tendo como base a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, é algo que é para a vida. É por isso, irmão Anderson, que hoje nós precisamos, né? Nós cristãos, evangélicos, precisamos urgentemente reformar os púlpitos de nossas igrejas. Isso é gritante. Precisamos de forma urgente. A Bíblia saiu do púlpito de muitas igrejas. O Evangelho não é mais a realidade dos pregadores. Então, quando voltar o Evangelho a assumir o local do púlpito, ou seja, que os pastores, os pregadores, deixarem de falar das suas biografias e falar da biografia divina que é a Bíblia Sagrada, aí sim, nós viveremos de forma mais contundente este avivamento. E genuíno, né? E genuíno. Então, nós temos o movimento petista, depois nós temos no século XVIII o movimento metodista, né? Também enfatizando a questão da escatologia, da eclesiologia, da cura divina. E da busca, oração, consagração. Metodistas, por isso, eles tinham períodos, métodos, né? Trabalho, eles tinham horários para orar, momentos da semana para jejuar, para estudo das Escrituras. Não entrando aqui no mérito
da questão do metodismo de John Wesley. Não, a gente está focando aqui na essência do movimento, que é aquela busca pelo sagrado, aquela busca pelo divino, aquela busca pela comunhão com Deus. Depois nós temos no século XIX o movimento Holiness, que no início esse movimento ele era um avivamento de campo. As pessoas saíam das igrejas, se reuniam em retiros, e ali tinha toda essa busca, e eram longos períodos de oração, de ensino da palavra de Deus. E depois esse movimento vem para dentro das igrejas, aí nós temos o que nós chamamos do grande despertar americano do século XIX, né? E agora já dentro das igrejas. Que é o movimento pentecostal da Rua Azusa, né? Da Rua Azusa. E dali então, depois nós então entramos no pentecostalismo propriamente dito no Brasil. E aqui, o professor Daniel, se você prestou bem atenção na fala, no discurso do professor Daniel, então nós vemos que a característica, o professor Daniel pode me corrigir conforme eu for colocando, ou seja, a característica do movimento pentecostal não era barulho, não era vira-banco, não era zoeira. A característica principal, o objetivo, era santidade, busca de Deus. Pessoas que dormiam desejando Deus e acordavam desejando Deus. Então a característica do movimento pentecostal era de uma igreja que queria viver Deus e para Deus. Uma igreja que queria conhecer as Escrituras, mas viver e botar em prática as Escrituras. Aquela santidade que as Escrituras apresentam, essas pessoas queriam viver essa santidade. Aquele Deus que as Escrituras apresentam, aquelas pessoas queriam conhecer e sentir este Deus. Então o movimento pentecostal tinha e tem, o genuíno, a sua principal característica, uma busca de santidade, comunhão com Deus, experiências e o sobrenatural de Deus. E aí eu deixo uma dica para vocês, que é o livro As Afeições Religiosas, Jonathan Edwards. Muito bom. Esse livro é uma defesa do que realmente vem a ser o verdadeiro avivamento. Porque o que Jonathan Edwards ele observa? Que o que estava acontecendo era apenas algo exterior. Não havia uma mudança na vida das pessoas. Por isso que ele vai falar, o nome do livro é As Afeições Religiosas, porque ele vai dizer que o verdadeiro avivamento ele só vem quando as nossas afeições são transformadas pelo poder do Evangelho. Aí o nosso sentimento muda, as nossas vontades mudam, a forma como nós entendemos o mundo muda. Por quê? Porque a gente deixa de viver para nós, deixa de viver centrado no eu e passa a viver agora com todo o nosso ser voltado e direcionado pela Sagrada Escritura. Então o verdadeiro avivamento que Jonathan Edwards vai nos trazer, nos ensinar é esse. É aquele avivamento que muda as características, muda a vida, muda o comportamento. A pessoa agora passa a viver da forma como as Escrituras nos ensinam que devemos viver. As pessoas agora passam a seguir as pisadas de Cristo. As pessoas agora passam a viver da forma como Cristo orienta que as pessoas vivam. E daí então é um avivamento que é para a vida. Não acaba. Pode vir perseguição, pode vir qualquer coisa que for para tentar acabar. Não consegue, porque o coração, que é de onde a nossa vida ela é orientada, é mudado. É mudado. Aí Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 8, né? Quem nos separará do amor de Deus? Ou seja, quem vai tirar esse amor de Cristo que mudou o coração? Nada. Nada. Qual era a preocupação de Jonathan Edwards? Ele viu que nas Américas era uma porcentagem muito grande nos Estados Unidos de cristãos, só que era um cristianismo filosófico, era um cristianismo corriqueiro. As pessoas iam para a igreja como costume, formalismo, mas não tinham mudança de vida. Então, o verdadeiro avivamento é exatamente o que o professor Daniel está colocando. Avivamento é arrependimento, é mudança de vida, é o pecador não ter mais prazer no pecado.
É o pecador abandonar o pecado e agora ter desejo das coisas de Deus, da santidade. E isso é avivamento. Por isso que a Bíblia vai falar, nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Ele nos deu vida no seu Filho Jesus. Agora, nós não estamos mais mortos em pecado, mas temos uma vida na comunhão diária e viva com Jesus Cristo. Diferente, avivamento não é barulho, não é grito. Avivamento, irmãos, não confunda. Avivamento é pegar alguém que está morto e dar vida. E isso que o Jonathan ele frisou neste livro que o professor Daniel indicou. Ele falou que o cristianismo não é algo, não é algo filosófico só para se compreender. Não é algo só para viver 1h30 no culto, 2 horas, não. É algo que muda a vida, muda o caráter, gera transformação. E como é que foi no decorrer da história, professor Daniel, este movimento pentecostal, como é que ele chegou no Brasil e como é que foi o desenvolver até a atualidade do movimento pentecostal no Brasil? No Brasil, o movimento pentecostal é um pouco mais complicado, tá? Complexo, né? Ele é multifacetado, ele tem várias frentes, né? Mas nós podemos dividir, como os sociólogos que estudam sobre o movimento pentecostal brasileiro, eles chamam como houve 4 momentos, né? ou as 4 ondas. Uns dizem que são 3, outros que são 4. Eu fico com 4 ondas, né? 4 ondas. Temos no Brasil, o pentecostalismo chegando em 1910, mais precisamente falando, 1911, né? Com a chegada de 2 missionários que são enviados pela Missão Batista Americana, que é o pastor Daniel Berg e o pastor Gunnar Wing. Os Estados Unidos têm lá aquele momento, e são impactados pelo grande despertar americano do século XIX, finalzinho do século XIX, né? Então eles vêm com esta chama missionária para o Brasil. Então, aqui no Brasil, eles fundam o que nós chamamos de pentecostalismo clássico, né? Que é a Assembleia de Deus. Mas não foi só a Assembleia de Deus, nós também temos a Igreja Cristã do Brasil, que neste mesmo período já chegou até um pouquinho antes da Assembleia de Deus, e também com muita ênfase na vida pautada pelo Espírito Santo. Então, a Assembleia de Deus, como a principal igreja do movimento pentecostal, ela dava muito, ela cria em cura divina, ela cria em profecia, escatologia, mas o foco principal da Assembleia de Deus, no seu início, era a glossolalia, né? Era a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo, como com o falar de línguas. E assim, professor Daniel, eu até vejo que quando nós olhamos os sermões de Gunnar Wingre, eles pregavam Jesus Cristo. Era um evangelho de arrependimento. Eles falavam que tanto que se nós olharmos os louvores antigos, falavam, eu era um pecador e Jesus me salvou. Então a Assembleia de Deus, o primeiro movimento pentecostal clássico, ele trazia uma mensagem de salvação e mais secundariamente criam na ação do Espírito Santo no batismo, na glossolalia, de falar em outras línguas, curas, manifestações de dons que são concedidos pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, resumindo, eles vão falar aquilo que Paulo nos fala na carta de 1 Coríntios. Eles pregavam a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Por isso que a igreja cresceu da forma como cresceu e se tornou a maior igreja pentecostal do Brasil. Então esse é a primeira onda do pentecostalismo clássico, né? Tendo como carro-chefe a Assembleia de Deus. Então, a segunda onda, ela começa a partir dos anos 50, e aí ainda tem muito enfoque nas línguas estranhas, mas já começam a dar mais ênfase à cura divina, dar mais ênfase ao exorcismo, né? A expulsão de demônios. A partir dos anos 60 e 70, nós temos a terceira onda do movimento pentecostal, que é chamado movimento pentecostal carismático, né? E aí as igrejas batistas, luteranas, metodistas, presbiterianas são as grandes responsáveis por esse movimento pentecostal chamado de carismático. E depois, irmãos, nós temos então a quarta onda, infelizmente, dizemos isso, né?
que é a chamada, que é o chamado movimento neopentecostal. Por que neopentecostal? Porque eles fogem totalmente das características bíblicas do verdadeiro avivamento, que é pregação do evangelho e ênfase na operosidade do Espírito Santo, através de dons, através de cura, através de línguas e principalmente, né, falando a respeito de um retorno de Cristo salvação, para levar a sua igreja. Salvação, perdão. As neopentecostais, elas fogem disto. Elas focam muito na prosperidade. Elas focam muito no materialismo. Elas deixam o reino dos céus e se concentram muito no reino da terra. E deixam Deus o céu e focam no indivíduo. E as antropocentrismo, né? Isso. Colocando o indivíduo como centro, né? Infelizmente, irmãos, é uma realidade que nós vivemos hoje e nós temos que saber separar esses movimentos pentecostais, quais são as igrejas que ainda guardam os princípios bíblicos e as neopentecostais, porque o foco delas quais são? Prosperidade. Tu vai ser curado? Mas tem que deixar uma quantia para isso acontecer. Tu vai ter teu casamento restaurado, mas tem uma quantia, ou seja, tudo que acontece envolve dinheiro. Isso é totalmente contrário aos princípios bíblicos. E uma coisa interessante, professor Daniel, que enquanto nós conversávamos antes de iniciar o vídeo aqui, que isso é fruto do quê? Você que nos assiste? De um grupo de cristãos que deixaram as escrituras de lado e começaram a seguir e se basear em líderes, nas experiências, ou seja, eles começaram a dar maior ênfase na experiência do que nas escrituras. Então eles começaram a deixar de lado a escritura e buscar ênfase e seguir líderes. Não, aquele líder tem uma nova visão, teve uma nova experiência. E quando a gente abandona as escrituras, as heresias vêm, as mentiras minam. Então nós vemos que o movimento pentecostal genuíno, clássico, que era um movimento de santidade, ele foi minado, ele foi contaminado por novas visões de pessoas que não tinham modismos, isso mesmo, modismos que não têm base bíblica e de pessoas líderes que não tinham a Bíblia como sua base, mas tinham o seu conceito, o seu achismo, as suas convicções, as suas doutrinas e as suas experiências. E uma coisa que é importante nós falarmos, que há uma mudança de comportamento. Eles querem igreja cheia e para isso eles usam até do que nós chamamos de aculturamento, né? Quando tu começa a inserir na tua cultura elementos da outra cultura. E que é as igrejas pentecostais. Ali nós temos feitiçaria, sincretismo, espiritismo, feitiçaria, simpatia, tudo misturado. Por quê? Que são subterfúgios que eles utilizam para chamar o povo, porque o povo tem essa veia mística, né? E também tem aqueles que pegam a linha latina que nós estamos conversando, porque a linha latina de oratória, ela apela para emoção. E tem gente que pensa que culto pentecostal é aquele culto que tu chora, que tu pula, que tu rola. Não, irmãos. Tem muita gente que pula e rola e não tem santidade. Porque o movimento pentecostal ele já é isso, arrependimento. Então, culto que não tem arrependimento, não tem mudança de vida, não tem louvor e busca a Deus, desejo de Deus, não foi o culto pentecostal. Pode ser o culto mais barulhento que for, mas não foi culto pentecostal. Eu tive uma experiência, Anderson, né, na minha juventude. O culto realmente foi uma glória, assim, a presença de Deus, a pregação bíblica, Deus se manifestou e houve profecias, houve cura, houve muita maravilhas naquele culto. E no final do culto, uma jovem recebeu uma profecia de alguém que foi lá e colocou as mãos sobre ela e falou com ela. E aquela jovem começou a pular e se alegrar e chorar. Aí no final do culto eu fui falar com ela e perguntei: minha jovem, que legal, né? Deus falou contigo, né? Compartilha conosco, né? Ela disse: irmão, eu nem sei quem Deus falou, eu sei que eu só senti aquela glória e saí pulando. Ou seja, né? Perdeu o principal, que era ouvir Deus falar com ela, né? Mas veja bem, Anderson,
tu estava falando sobre a mudança, né, em que agora são líderes que se intitulam os donos, né, aí viram seitas, né, porque é onde tem uma pessoa que funda uma igreja e se intitula o fundador daquela igreja. Quando você É uma segue seita, um né? líder e não a Bíblia, É uma seita. quando as doutrinas, as ideias daquele líder, elas suplantam, elas estão no mesmo nível da Bíblia, é uma seita. Então não vamos citar, Sim. mas nós podemos colocar muitas que estão dentro desse contingente que se dizem pentecostais, mas são seitas porque estão em cima de nome de um líder que trouxe inovações, trouxe os seus pensamentos, e alguns que até hoje ainda estão vivos, né, professor Daniel? E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo o Espírito Santo, que aí nós vamos entrar Na lição de hoje. na lição propriamente dita. Isso aqui foi só uma introdução sobre o movimento pentecostal, porque é importante nós falar o que é o movimento pentecostal, porque confunde a cabeça de muitas pessoas. Então eu espero que esse breve relato aí tenha abra os olhos de muitas pessoas. Mas então, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, principalmente o início da igreja cristã, nós temos ali o Espírito Santo não só residindo, habitando na igreja, como também governando a igreja. Exato. Ele não só desce sobre os discípulos que ali estavam no cenáculo reunidos e são cheios e sai sob o poder do Espírito Santo pregando o Evangelho, como eles também são dirigidos pelo Espírito Santo. O texto vai dizer assim: e disse o Senhor a Paulo, apartai-me a Barnabé e a Paulo a obra que vocês chamaram. Ou seja, é o Espírito Santo chamando estes homens, vocacionando estes homens e enviando para o trabalho. Ou seja, os obreiros não eram escolhidos por afinidade, não é meu filho, é meu sobrinho, é meu genro, não. Os obreiros eram escolhidos, né, pelo Espírito de Jesus. Por isso que a igreja crescia, porque eram homens que eram separados por Deus, capacitados por Deus, e não homens que seguiam. Então agora sim, depois de trazer todo esse contexto histórico para compreendermos um pouco de como iniciou, como discorreu o que é de fato o movimento pentecostal, agora nós vamos entrar na nossa primeira lição do primeiro trimestre de 2021, que a primeira lição vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Então o texto base que a revista vai usar como texto base para a lição vai ser o Evangelho de João, no capítulo 14, quando Jesus vai dizer aos seus discípulos que ele deveria partir porque ele iria rogar ao Pai para que enviasse o outro Consolador, que seria o Espírito Santo. Então, na lição de hoje, até fazer um comentário para você que é professor, você às vezes tem que trazer uma lição aberta, dinâmica e realista para os seus alunos. Na introdução, o comentarista da revista, ele vai comentar que nós pentecostais somos conhecidos por ter uma relação mais íntima com o Espírito Santo por causa das línguas estranhas, por causa dos milagres. Eu acho um pequeno equívoco, porque todo cristão, seja ele pentecostal ou não, ou tradicional, seja ele assembleiano, batista, presbiteriano, metodista, se for um cristão genuíno, bíblico, que crê no Cristo Jesus como Salvador, todo cristão ele tem uma experiência com o Espírito Santo, porque a fé ela vem pelo Espírito Santo, a regeneração ela é operada pelo Espírito Santo. Então toda a obra da salvação, de regeneração, de fé, de confessar a Jesus como Senhor, é uma obra do Espírito Santo. Então todo cristão verdadeiramente salvo, genuinamente, que crê no Cristo, na obra da cruz, ele tem na vida dele a ação do Espírito Santo. Porque se ele crê, o Espírito Santo agiu nele. Se ele teve arrependimento e mudança de vida, é porque o Espírito Santo está agindo na vida dele. Então, irmão, você que está nos ouvindo, de repente você não fala em línguas estranhas. Mas se você crê em Jesus como seu Salvador, se você teve a obra da graça que regenerou a sua vida, o Espírito Santo sim está atuando na sua vida. E aí nós vamos ver mais adiante, na obra do Espírito Santo, não vai ser o foco da lição de hoje, que a principal obra do Espírito Santo, nós não podemos limitar ela a falar em línguas estranhas, não. Essa é uma obra terciária do Espírito Santo, os dons. A principal obra é operar o milagre da salvação. E lá no Evangelho de João, no capítulo 20, no finalzinho lá, versículo 23, 24, 25,
Jesus, né, ressuscitado e ainda permaneceu ali durante um período de tempo com seus discípulos até subir aos céus, ele chega para os seus discípulos, sopra sobre os seus discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo já habitava a vida daqueles homens. O que eles receberam no dia de Pentecostes foi um poder, uma capacitação, um dinamis, né? Exato. Aquela capacitação para fazer a obra do Senhor. Exato. Mas a mudança de vida, a mudança de sentimento, a salvação propriamente dita, já havia acontecido no momento que eles creram no Senhor. Exato. E esse crer é uma obra do Espírito Santo. Então a salvação independe dos dons. Os dons são consequência... Me equiparam para o trabalho. Como equipar um soldado para o trabalho. Então, como é que a gente sabe sobre a pessoa? Onde que nós temos base, informações para aprendermos sobre a pessoa do Espírito Santo? É nas Escrituras. Então, segundo as Escrituras, o que nos é revelado sobre o Espírito Santo na Bíblia Sagrada, que é a nossa base de fé, aqui que estão os nossos, todos os nossos compêndios e conceitos doutrinários e teológicos, o que nós precisamos saber, professor Daniel, sobre a pessoa, o que o cristão precisa, sim, prioritariamente saber sobre o Espírito Santo? Primeiro, que o Espírito Santo, ele é Deus. A divindade, né? Aprender sobre a divindade do Espírito Santo. E aí, para quem ainda não é muito familiarizado com a Trindade, tem gente que diz que a Trindade é difícil. Gente, a Trindade é algo glorioso. Lógico, nós nunca vamos esgotar. É complexo. Nós nunca vamos esgotar o conhecimento da Trindade. Mas o pouco que a Bíblia revela já é algo extraordinário para nós aprendermos, porque o Espírito Santo, ele é Deus. Mas ao mesmo tempo que ele é Deus, ele também é uma pessoa. E faz parte da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E como Deus, lá em Gênesis já aparece como o agente que estava presente na hora da criação. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e todo o Antigo Testamento. E aí tem gente que diz que o Espírito Santo só age no Novo Testamento. Não, todo o Antigo Testamento há manifestação do Espírito Santo de Deus atuando na vida de homens, mulheres, vocacionando, separando, capacitando. E o interessante que nós vemos manifestações do Espírito Santo como Deus no batismo de Jesus. Nós vemos que João Batista estava batizando o Filho, ou seja, são três pessoas que formam um único Deus, que são a mesma essência. Os três têm os mesmos atributos. Nós vemos que no batismo, o João estava batizando o Filho e ouviu-se uma voz do céu que era o Pai, que diz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E foi visto o Espírito Santo descendo sobre o Senhor Jesus, mostrando que sim, que não é o unicismo, que não é um Deus que se manifesta de três maneiras diferentes. Não, são três pessoas que formam um Deus. O batismo está bem claro isso. E nós vemos que até quando Jesus foi ordenar seus discípulos como que eles deveriam batizar aqueles que crescem, ele disse: batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Batizando, ou seja, esses três formam este Deus glorioso que nós servimos. Um Deus, três pessoas e cada pessoa plenamente Deus. É a síntese, digamos assim, da Trindade. E uma coisa interessante, professor Daniel, para ver Deus, que Jesus vai dizer para os discípulos no capítulo 14 do Evangelho de João, dizendo: eu estou no Pai e o Pai está em mim. E lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 10, vai dizer que o Espírito Santo é aquele que prescruta as profundezas do coração de Deus. Daí vai dizer: quem é que conhece as profundezas do coração do homem, a não ser o seu próprio Espírito? Então ele está dizendo que o Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus. Então ele é Deus e tem uma personalidade, né, professor Daniel? E antes, só para finalizar mais um versículo, para nós fechar o assunto, lá em Mateus capítulo 4,
o texto vai dizer que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Então nós temos ali ó, a divindade do Espírito Santo atuante conduzindo no ministério de Jesus, que também era Deus, 100% homem, 100% Deus, e a presença do Pai enviando o Filho. Então nós temos a Trindade trabalhando na salvação dos homens. Então o Espírito Santo não é uma força ativa de Deus, como alguns pensam também. Não, ele é uma pessoa que tem uma personalidade, não é uma pessoa não. E aqui, irmãos, é importante nós deixarmos bem claro que ele é uma pessoa, no sentido de ter elementos que caracterizam uma pessoa, que é inteligência, vontade e sentimento. Não é uma pessoa no sentido de ser um ser humano, ter um corpo humano, não. O Espírito Santo, ele continua na sua forma original. Sempre que ele apareceu foi em teofania, no caso lá do batismo de João, como o Anderson ele citou, João Batista batizando Jesus e viu lá o Espírito descer em forma de pomba. Ele também vai aparecer como fogo, como vento, ou seja, são elementos que apontam para o Espírito Santo, mas ele não tem um corpo. Quando diz que ele é uma pessoa, é porque tem ele vontade, tem características de uma pessoa, exato, que é inteligência, vontade e sentimento. Por isso, Anderson, que o nosso relacionamento com o Espírito Santo deve ser um relacionamento pessoal. Nós não estamos nos relacionando com uma força, exato, não estamos nos relacionando com uma energia, estamos nos relacionando com uma pessoa que sente, que fala, que ouve, que se entristece e que também se alegra quando nós nos alegramos. E o interessante é que uma força não se entristece. E lá em Romanos, Paulo vai dizer que o Espírito Santo se entristece. Lá em Coríntios, Paulo vai dizer que o Espírito Santo tem vontade, porque é ele que distribui para cada um na igreja os dons, como ele apraz, conforme a vontade dele. A minha vontade é dar por irmão Anderson um dom, para o professor Daniel outro. Então, a vontade do Espírito Santo é ela que prevalece, né? E também nós temos os atributos divinos. O que são atributos divinos? Tem os atributos, Deus tem atributos comunicáveis e incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilha com os homens, como conhecimento. Claro que o homem não tem o conhecimento que Deus tem, mas Deus também compartilhou como ele pudesse adquirir conhecimento. Mas Deus tem atributos incomunicáveis, que é só Deus quem possui. Não tem nenhum outro ser, nenhuma outra criatura que tem esses atributos. Então, uma das coisas que nos dão certeza na Bíblia Sagrada que o Espírito Santo é Deus, é quando nós vemos que o Espírito Santo ele recebe atributos que são inerentes unicamente da pessoa de Deus. Como por exemplo, nós vemos lá no Salmo de número 139, que Davi vai falar que não tem para onde fugir da presença do Espírito de Deus. Ou seja, se ele subir no mais alto monte, descer no mais profundo abismo, se esconder no quarto escuro, ele vai dizer, não tem como fugir da presença do Espírito de Deus. Então está dizendo que o Espírito Santo ele é onipresente. E qual é o único onipresente? É Deus. Também em Hebreus nós vamos ver que o livro de Hebreus vai dizer que é o Espírito eterno, o Espírito da eternidade. Quem é que é eterno na sua essência? Só Deus é eterno. Então se a Bíblia diz que o Espírito Santo é Espírito eterno, é porque ele não tem princípio nem fim. Ele é Deus, ele não foi criado. Então são atributos que nós vemos que colocam o Espírito Santo como Deus. Anderson, podemos dar glória ao Espírito Santo? Porque tem muitas pessoas que pensam, né? Não, glória a Deus, glória a Jesus. Mas eu nunca vi glórias ao Espírito Santo numa igreja. Nunca vi alguém dizer glória ao Espírito Santo. Podemos dar glória ao Espírito Santo? Com certeza. Se ele é Deus, nós merece glória, louvor e orarmos a pessoa do Espírito Santo. Pedir para que o Espírito Santo nos ajude, nos console, mude a nossa vida, como Davi vai dizer, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Ele vai dizer assim como quem pede por Espírito, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim o Espírito inabalável. O que Davi estava dizendo? Porque é o teu Espírito, é o Espírito Santo, que nos conserva em santidade, em temor, em reverência, em obediência a Deus. Se o Espírito Santo é Deus, não tem como nós limitarmos o Espírito Santo. Uma vez eu fui num evento
que se dizia pentecostal, mas como hoje, infelizmente, flertando com o neopentecostalismo, que nós já falamos. Olha o que eles fizeram nesse evento. Eles trouxeram uma pomba dentro de uma gaiola. Uma pomba, e daí eles abriram aquela pomba e falaram assim: hoje nós estamos libertando o Espírito Santo, porque por muitos anos o nosso estado, estava falando aqui do nosso estado, Rio Grande do Sul, por muitos anos o Espírito Santo estava engaiolado pelos homens. Ele é Deus, ninguém engaiola Deus. Não tem como impedir o Espírito Santo. Quem é o homem para engaiolar Deus? Quem é o homem para impedir o Espírito Santo de agir, se o Espírito Santo é Deus? Então ele é Deus, ele faz o que lhe apraz, o que ele quer, como ele quer, porque o Espírito Santo é Deus. Tu estava nesse evento? Estava nesse evento. Estava nesse evento. Tenho vergonha, mas eu estava. Aí que está, glória a Deus que eu tive bons companheiros, amigos bíblicos, que me conduziram para o cristianismo bíblico. Porque imagine só, se eu tivesse entrado naquela onda... Daí com uma pomba agora sentada para ficar... Eu estava achando, né, que não, né, os homens aprisionaram o Espírito Santo, mas glória a Deus que naquela época eu já tinha uma boa base bíblica, e naquele momento ali eu vi que aquilo era algo esdrúxulo, era uma aberração teológica, alguém falar aquilo ali como se homens tivessem o poder de prender ou soltar o Espírito Santo, que é Deus. E uma coisa linda de nós falarmos a respeito da divindade do Espírito Santo, também da pessoa do Espírito Santo, que como divindade sempre teve, porque eles são eternos, um relacionamento eterno entre Pai, Filho e Espírito Santo, um relacionamento de amor, de comunhão. E esse relacionamento, Deus comunica a nós. A comunhão é um dos atributos comunicáveis de Deus. Exato. Que o Espírito Santo, ele comunica essa comunhão ao nosso coração. E o amor de Deus, né? Que nós somos filhos Exato. de Deus. E por isso nós nos sentimos amados e nos relacionamos, irmãos. O que a teologia vai chamar de a economia da Trindade, né? O que a Trindade ela nos comunica, irmãos, nós seres pecadores, miseráveis, que merecemos o inferno. Agora nós não só estamos caminhando para o céu, como temos comunhão com a Trindade através do Espírito Santo, que comunica em nós. Que é este ajudador que está nos preparando para chegar no céu. Que aqui entra já dos tópicos da revista, que é o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Então nós vamos, uma coisa interessante, professor Daniel, é lá no Evangelho de João, no capítulo 16, que é o texto base da lição de hoje, o Evangelho de João, no capítulo 16, e o versículo 7, olha o que Jesus vai dizer quando ele vai enviar o Consolador. Mas eu vos digo a verdade. Convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Olha o que Jesus está dizendo. Ele tem que vir. Eu preciso ir porque é necessário que o Espírito Santo venha. E aí Jesus, o que ele vai... será que é necessário para que eu fale línguas? Será que é necessário para que eu tenha um dom? Para que eu seja... Não. Aí Jesus está falando aqui, porque ele precisa vir para colocar aquilo que o professor Daniel está falando, para completar a obra da salvação. Jesus consumou o preço. Ele recebeu a ira que era para nós na cruz. Agora o Espírito Santo deveria ser enviado. Para quê, professor Anderson? O que a Bíblia nos diz? Olha só. É necessário que eu vá e o Consolador, porque senão o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou lhe enviarei, dizendo Jesus. Olha o que Jesus vai dizer. E quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui ele está falando do mundo, mas ele vai entrar para nós, igreja. Olha o que ele vai dizer. Lá no versículo 12, de João capítulo 16. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. O que está falando? As coisas da salvação que eu tenho para falar para vocês é muito profundo e vocês não vão suportar agora. Olha o que ele vai dizer no verso 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará
Ele vos ensinará, Ele vos fará compreender toda a verdade. Toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de ouvir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O que Jesus estava dizendo? Para que vocês compreendam a salvação. Para que vocês compreendam a obra da cruz. Para que vocês compreendam o que foi feito no Calvário, é necessário que o Espírito Santo venha, porque é Ele que vai convencer vocês. É Ele que vai inculcar essa obra, esse evangelho na mente de vocês. É Ele que fará os eleitos, a igreja, os salvos, compreenderem a obra da salvação e mais, crerem nessa tão grande e maravilhosa obra, professor Daniel. Ou seja, professor que nos assiste, irmãos que nos ouvem, não há avivamento sem a pessoa do Espírito Santo estar presidindo e habitando no meio da igreja. Não há transformação de vida sem o Espírito Santo estar atuando no coração da pessoa. É o Espírito Santo, irmãos, que nos faz viver toda esta glória da presença de Deus, da salvação de Cristo em nossas vidas. Por isso que nós vivemos hoje, eu falo isso com muito pesar no coração, e este foi um dos motivos pelos quais nós iniciamos a gravação, criamos esse canal para comunicar a vocês essa realidade, que há um distanciamento grande entre o que a Bíblia fala sobre o que é o verdadeiro avivamento e o que muitas igrejas vivem hoje e se enganam achando que estão vivendo um avivamento, mas o Espírito Santo já se afastou há muito tempo dos púlpitos dessas igrejas, porque já saiu dos corações dessas pessoas. Porque, meus amados irmãos, quando o Espírito Santo ele sai do púlpito é porque já saiu do coração da pessoa há muito tempo. E isso me assusta, porque eu olho lá para o livro de Ezequiel e vejo Ezequiel que tem aquela visão da glória do Senhor abandonando o templo. Por quê? Porque já não estava mais no coração dos judeus que se rebelaram contra Deus há muito tempo. Então o que nós trazemos para você neste momento é que sem a vida plena do Espírito Santo, não há como nós subsistir neste mundo, e o que acontece é realmente a ruína, infelizmente. E uma coisa interessante que o agente da salvação é o Espírito Santo, mas o instrumento dele é a palavra. É a palavra. Ou seja, a palavra ela não tem efeito sem a ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo não age se não for por meio da palavra. Então não tem como fugir. O culto foi uma presença, um poder, mas não teve palavra, não teve ação do Espírito Santo. E aí fica a dica, professor da escola bíblica, é importante nós lermos, pesquisarmos, mas o livro texto da escola bíblica deve ser a Bíblia Sagrada. Livros são importantes, mas eles não podem contradizer o que a Bíblia ensina. Então não deixe a tua aula sem estar centrado nas Escrituras Sagradas. E é muito importante você, professor, é por isso que você precisa buscar a pessoa do Espírito Santo e precisa buscar conhecer as Escrituras. Porque sem a ação do Espírito Santo, as Escrituras não têm efeito. E sem as Escrituras, o Espírito Santo não tem como operar. Então é por isso que você, pregador, você que almeja ser um pregador do Evangelho, você precisa conhecer as Escrituras, porque as Escrituras vai ser a sua pregação, e você precisa ser cheio do Espírito Santo, porque é Ele que vai fazer com que tenha efeito a sua pregação. Então pregação sem Espírito Santo é tiro sem bala. Espírito Santo sem as Escrituras é como um marceneiro sem seus instrumentos. Então você, professor, pregador, cristão, você quer chegar no céu?
Nós precisamos das Escrituras e precisamos que o Espírito Santo nos faça entender, compreender e viver essa tão linda palavra de Deus. Ou seja, pregue, mas pregue no poder do Espírito Santo. Viva, mas viva cheio do Espírito Santo. Aí você vai ver o resultado na tua vida. Então que Deus abençoe você. Essa foi a primeira aula dessa nova revista, do primeiro trimestre de 2021. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal para que você receba as notificações dos nossos vídeos. Compartilhe nossos vídeos para alguém que você saiba de alguma seita e que não compreende muito bem o Espírito Santo. Compartilhe esse vídeo. Alguém que você sabe que tem um preconceito contra o pentecostalismo ou não entendeu ainda bem o que é o movimento pentecostal, compartilhe. Você vai estar compartilhando o que é o movimento pentecostal, você vai estar compartilhando sobre quem é a pessoa do Espírito Santo. Então, deixa aquele like missionário também para que o nosso vídeo seja mais divulgado. E nós cremos que essa palavra e que o Espírito Santo vai estar abençoando e usando você na sua congregação, na sua igreja, como instrumento de Deus. Não é assim, professor Daniel? É verdade. Que Deus ricamente abençoe a vida de vocês e seja um professor cheio do Espírito Santo. Seja um aluno cheio do Espírito Santo e que tua aula seja uma aula avivada pelo poder do Espírito Santo. Deus abençoe, meus irmãos. Até o próximo vídeo. Graça e paz.